Editorial. Terça-feira, o Senado aprovou o projeto da senadora Simone Tebet, que prevê prisão domiciliar para gestantes, mães de crianças até 12 anos ou responsável por pessoas com deficiência. O Supremo havia decidido, em 2016, permitir a troca da prisão preventiva pela domiciliar para as grávidas e mães de crianças de até 12 anos ou de crianças com deficiência, permitindo às mulheres já condenadas e presas que passem imediatamente a progressão de pena. A senadora Simone disse que a separação dos filhos é bastante prejudicial às crianças e a presença deles na prisão é a condenação de inocentes. A senadora se diz comovida com as mulheres grávidas e seus filhos e assinalou que o vir à luz é sair do ventre materno acolhedor para o mundo da escuridão, das celas imundas, frias e inóspitas, e concluiu que a certidão de nascimento para uma criança naquelas condições já é uma sentença. O projeto permite que as mulheres gestantes e as que já são mães de crianças possam ser beneficiadas com a progressão da pena após o cumprimento de 1/8 ou 12,5% da pena, desde que se enquadrem nas seguintes condições: que sejam réis primárias, não integrem organização criminosa e não tenham praticado crime contra os próprios filhos. Atualmente, essas mulheres recebem o mesmo tratamento que os demais presos e só recebem a progressão de pena após cumprimento de 1/6 da pena em caso de crime comum ou 2/5 da pena para crimes hediondos. Ontem, antes do almoço, fiquei sabendo de um fato triste, lamentável, e que não veio à imprensa até agora, de que uma mãe judiou tanto do seu filhinho que acabou matando a criança. Às vezes eu fico perguntando, tantas mães querendo gerar uma criança para cuidar com carinho, tantas mães querendo que alguém gere um filho para elas, tantas mães querendo adotar crianças e não conseguem, mas não dá para entender como a natureza dá filhos a algumas mães que não merecem a dádiva de receber e de conceber a vida a uma criança. Com mais de 60% da população carcerária feminina respondendo por tráfico de drogas, essas não vão ter o benefício dessa nova lei, porque tráfico é considerado crime hediondo. Só falta agora quererem derrubar o tráfico de crime hediondo para crime comum. O Brasil precisa se decidir se prende ou não pessoas que, para não enfrentar o trabalho honesto, se lançam então ao mundo do crime. A coisa dá errada, acabam indo pro chilindró e aí entram os políticos bonzinhos, tendo dó, fazendo média, querendo solucionar o problema que essas pessoas criaram com a sua deseducação e o seu mau comportamento, criando novas regras e deixando a sociedade doidinha, porque estamos chegando numa época que não sabemos mais se
o crime compensa ou não. A legislação penal brasileira está uma balbúrdia, uma confusão dos diabos. O camarada vai roubar, vai assaltar, vai traficar, sabe que se for preso, estou falando de homem ou mulher, vai penar na cadeia, mas acreditem, eles acreditam nos bons samaritanos, samaritanos às avessas, aqueles que arrumam um jeito, uma fórmula de arrancar esses tipos da cadeia, dando um mau exemplo para a sociedade que fica perdida, sem saber se o certo é errado ou se o errado é o certo. A verdade é que o Estado brasileiro faliu na sua política criminal. Somos o terceiro país que mais prende no mundo, mas somos o primeiro em leis fracas. A sociedade simplesmente não tem garantias. O sujeito pratica um crime, roubo, furto, tráfico, extorsão, homicídio, etc. Vai preso. O Estado gasta para tomar providências. Tudo isso pago por nós, pela sociedade. E daqui a pouco, aquele sujeito está de novo nas ruas, fazendo pior do que fez e com a cara mais limpa do mundo, culpando a sociedade porque não quer aceitá-lo, não quer reinseri-lo novamente. E assim eles delinquem novamente e culpam a sociedade que trabalha, que paga impostos e sofre com os maus governos que enfiam a mão nos nossos bolsos sem dó e nem piedade. Falo muito sobre os Estados Unidos, porque neste país tudo se copia de lá. Nós já fomos até, prestem atenção, Estados Unidos do Brasil. Vejam que falta de criatividade. A única coisa que exportamos, que é genuinamente nossa, é a sem-vergonhice administrativa, a bandalheira administrativa, a roubalheira administrativa e a corrupção. Lá nos Estados Unidos tem isso? Tem. Mas a diferença é que lá, amigo, quando pegam, o preço é caro. Prisão perpétua, pena de morte em alguns estados, ou prisão de cabo a rabo, sem esse nhenhenhen, sem esse mimimi que inventam neste país, mudando as regras e tornando o povo que gosta de coisa errada sem vergonha, porque transgridem e ficam esperando clemência. E o que é pior, sempre tem gente disposta a dar uma mãozinha para que as coisas então se ajeitem. Numa democracia, as regras devem ser claras. Quer fazer coisa errada, faz. Mas se te pegarem, você vai parar no fundo de uma cadeia e vai cumprir pena a que foi condenado, sem essas malditas progressões, prisões especiais, tornozeleiras, etc. As regras devem ser claras e executadas. Do jeito que as coisas estão, com as regras mudando, não sabemos mais se o avesso é o certo ou o certo é o avesso. Aqui se mata, se corrompe, se rouba, se pinta o diabo no carreté e sempre cabe mais um, porque os argumentos, as nossas prisões, apesar de feias, não amedrontam mais ninguém. E o povo, este pobre povo, desesperado, sem saber o que fazer, começa então a tomar as suas próprias providências diante de leis fracas, prisões que viraram autênticas
faculdades de crimes. Estamos numa sociedade dividida. De um lado, os bons que se ferram todo santo dia. Do outro lado, os maus, que quando são pilhados em flagrante, sabem que vão comer de graça e que quando saírem de lá farão tudo o que já fizeram de uma forma pior, sem temor às leis, às autoridades, porque como eles mesmos dizem, não vai dar nada. Bom dia.